estou de volta aqui. A gente teve um problema técnico, claro, acontece, é ao vivo, faz parte. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Eu sou a Carla Fiorito, é um enorme prazer estar com cada um de vocês aqui mais uma vez na Casa da Virada Sustentável em São Paulo. A Virada Sustentável, que é mais do que um evento, é um movimento de mobilização frente, rumo à sustentabilidade, é o maior evento desse porte e deste tema aqui no nosso país. Esse ano, a Virada Sustentável está completando 10 anos, uma década, e é justamente nesse momento que a gente também acontece de forma inovadora. É um evento misto, ao mesmo tempo que tem eventos online, como o nosso aqui agora, tem também intervenções, ações, encontros acontecendo durante a cidade de São Paulo, ao longo da cidade de São Paulo, sempre respeitando a segurança que esse momento exige. Pessoal, a gente continua hoje, só lembrando que essa programação, ela dura 5 semanas e o melhor de tudo é que ela é inteiramente gratuita, certo? Continuando então hoje a programação do Fórum Virada Sustentável, que se por acaso você perdeu alguma coisa do que aconteceu aqui na semana passada, eu sugiro que você, depois desse nosso dia passado, do que vai acontecer aqui, que é um dia muito especial, que a gente está vibrando por ele, que vocês retomem esse conteúdo que está lá no canal da Virada Sustentável no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre diversidade e empoderamento. Temáticas que, claro, precisam, mais do que nunca, ser discutidas com urgência para que a gente caminhe rumo a uma sociedade mais inclusiva e mais sustentável. A gente segue nas próximas semanas debatendo outros temas igualmente necessários e importantes para a realização desse objetivo. Serão cidades sustentáveis nos dias 7 e 8 de setembro e meio ambiente no dia 14 de setembro. Agora, a gente vai assistir a um vídeo especial. Dá só uma olhada. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Bom, pessoal, em um ano como 2020, é essencial que a gente pense de forma coletiva, né? É por isso que a Virada Sustentável está promovendo a Virada Sustentável Solidária, que tem como objetivo apoiar as cooperativas de catadores de São Paulo, para que eles possam retomar as atividades deles. As doações que a gente promove dentro dessa campanha, elas vão ser destinadas às compra de equipamento de proteção individual, álcool gel, máscara, tudo que eles precisam para voltar a trabalhar. E também ao investimento em infraestrutura necessária para garantir aí a segurança dos cooperados. Essa ação, ela conta com a parceria do Sempre, o compromisso empresarial para reciclagem, que é responsável por receber esses recursos e também distribuí-los entre as cooperativas indicadas pela Anlurb. Então, você fica de olho aí, por favor, nesse QR Code que está aparecendo na sua tela, porque é a partir dele que você pode fazer a sua doação. Combinado? Bom, dado este recado importante, chegou então a hora da gente conhecer mais sobre isolamento e empreendedorismo, a vida das mulheres na pandemia. Essa palestra é oferecida pela Liberty Seguros.
Muito bem, se por acaso você acabou de chegar, eu sou a Carla Fiorito, eu sou jornalista e também empreendedora e vou mediar esse painel. Estou muito honrada, inclusive, de estar aqui com essas mulheres que eu vou apresentar a partir deste momento. São elas: Ana Fontes, eleita pela revista Forbes uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Ela que é fundadora da Rede Mulher Empreendedora e presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Cláudia Reis, jornalista, uma das líderes do Comitê de Empreendedorismo São Paulo, do Grupo Mulheres do Brasil e cofundadora da nova plataforma Empreendedoras Maduras. Que incrível, Cláudia, seja muito bem-vinda. E aqui a Renata Santos, que é gerente de informações gerenciais da Liberty Seguros e influenciadora do programa Liberty Mulheres Seguras. Quanta mulher de respeito, hein, Renata? Seja muito bem-vinda, que prazer receber você aqui também. Bom, pessoal, ao longo dos séculos, né, foram muitas as conquistas femininas. E se hoje a gente aqui tem o direito a votar, a estar no mercado de trabalho, a empreender, foi graças à existência dessas mulheres que vieram antes de nós. Ainda que hoje o cenário seja diferente das nossas avós, das nossas mães, a gente segue desconstruindo as camadas do machismo estrutural e batalhando por essa equidade, né? Nesse período de quarentena, algumas diferenças que talvez ficassem aí mais camufladas nas nossas rotinas, elas agora se mostram mais evidentes. Eu até me arrisco a dizer que todas nós aqui, mulheres deste painel, mulheres da audiência e mulheres que não estão nem participando do nosso evento, vivem hoje um movimento de particular sobrecarga. Eu imagino até que alguns homens aqui da nossa audiência também se sintam sobrecarregados. Claro, afinal, existe aí o peso da responsabilidade para manter os trabalhos, muitos homens que são responsáveis pela família financeiramente, né? Agora, nessa conversa que a gente vai ter agora, com essas mulheres maravilhosas que eu apresentei aqui para vocês, eu acho que a gente vai entender por que é diferente esse cenário para nós, mulheres. A gente vai aprender a importância do espírito empreendedor no presente, passado e futuro da emancipação e empoderamento feminino. Então, olha, sendo assim, eu quero fazer uma pergunta objetiva para vocês três. Eu quero saber o seguinte: como é que vocês estão se sentindo nesse momento da pandemia, em que, como eu disse aqui, acredito que as mulheres estejam mais sobrecarregadas do que nunca? Eu gostaria de começar com você respondendo, Ana, por favor. Carla, boa noite a todos. Não sei se é boa noite ou boa tarde, ainda são 5 e pouco, né? Então acho que ainda temos algum tempo. Parece que o dia dura mais. Esse também é um dos efeitos da pandemia. Bom, primeiro eu quero agradecer demais pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou até tirar meu óculos para não ficar refletindo. Essa é uma das coisas que a gente tem aprendido, né, durante essa pandemia, fazer tudo online, falar com as pessoas e não ter mais o contato pessoal. Bom, eu falando como pessoa física, como mãe, mulher, esposa, dona de casa, empreendedora, assim como todas as mulheres, a pandemia foi um choque, né? Primeiro que todo mundo estava preparado para ficar 15 dias em casa, não sei se vocês se lembram, e quando a gente começou a quarentena, lá no dia 16 de março, a nossa perspectiva era ficar de 15 a 30 dias em casa. E hoje nós estamos aqui no 6º mês da pandemia e todo mundo dentro de casa. Eu vou confessar também, Carla e todas que estão aqui participando, que, olha, no começo foi bem duro, foi um processo difícil. Eu sou mãe de 2 filhas também, uma pré-adolescente, a outra já adolescente. Então não foi um processo fácil, não só porque a pandemia afetou a gente nos negócios, né, de forma mais direta, ou seja, pegou todo mundo meio que de calça curta, e para as mulheres a pandemia foi especialmente mais difícil. E fora essas questões,
né, também dos negócios, a pandemia também nos trouxe ou expôs, né? Eu acho mais bacana a gente falar que expôs, porque isso não é a pandemia que fez, né? Essa falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, ela só foi acentuada na pandemia, né? A falta de acesso para as mulheres empreendedoras só foi acentuada durante a pandemia. O senso comum, né, de que são as mulheres que devem cuidar da casa, da família, só foi acentuado pela pandemia. Então, a pandemia expôs mais essa situação, assim como violência doméstica e várias outras questões. E fora o fato que nós todos, né, além de olharmos para essa pandemia e nos sentirmos preocupados com a nossa saúde, com a nossa vida e com a vida das pessoas queridas, a gente tem também adicionado a tudo isso esses outros fatores. Como é que meu negócio vai sobreviver? Como é que eu faço para lidar com essa situação doméstica, né? Como é que eu divido melhor as tarefas? Como é que eu organizo melhor essas tarefas? E como consequência disso, também questões muito fortes ligadas à saúde emocional, né? Porque a gente fica ansioso, a gente fica mais preocupado, a gente sente o peso, né, de todas essas questões que estão acontecendo. Eu acho que são pontos bem importantes para a gente levar em consideração e já para abrir aqui a nossa conversa, né? Na rede a gente tem hoje 750 mil mulheres no Brasil inteiro e desde o primeiro dia da pandemia a gente tem conversado, é claro que não com todas ao mesmo tempo, mas a gente tem falado constantemente de como fazer para ajudar, para apoiar e para estarmos juntas, para poder passar por isso, passar por todo esse processo, porque uma hora ele vai passar. Claro, uma hora ele vai passar e essa hora tem que estar breve, por favor, porque haja saúde mental, né, para a gente seguir nessa toada. Cláudia, quero que você dê continuidade aí à fala da Ana, por favor, bem-vinda. Boa tarde a todas. Boa tarde, Carla, também é super bom estar com vocês. Como a Ana falou, nós estamos 6 meses numa pandemia e foi realmente não um choque mundial, né? Foi assim, o mundo tornou-se online. Eu acho que realmente muita carga, não só física, mas emocional. As pessoas, além a mulher em questão, ficou com muito, apareceu mais os afazeres dela em todas as áreas, né? E também a ansiedade que as pessoas estão para isso terminar. A gente não sabe quando isso vai terminar, né? Nós estamos há 6 meses, mas na verdade, quando isso vai acabar e como isso vai acabar, ninguém sabe, né? Eu acho que é uma questão de ter que trabalhar a nossa cabeça, a nossa ansiedade, dia após dia. E tá também tentando equilibrar todas as nossas áreas, financeira, emocional, com os filhos. Bom, no meu caso, o meu saiu de casa foi atípico nessa pandemia, né? Então, eu não fiquei tão atarefada como mãe, mas eu vejo a maioria das pessoas, inclusive quem tem filho pequeno, muito cansadas. E é isso que eu acho que vamos ter que aguentar mais um pouco, né? Cláudia, a gente até brincou um pouquinho aqui antes de entrar no ar. Eu usei uma frase, não sei se vocês conhecem a Ida Feldman, depois procurem. Ela tem uma frase maravilhosa que é: o que me define como uma mulher à frente do meu tempo? Verdade. É uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, especialmente nesse momento em que está muito puxado. E viver um dia de cada vez talvez seja mais fácil para que a gente assimile ou equilibre essa ansiedade da incerteza que a gente vive nesse momento, né? Você se sente assim, equilibrando os pratinhos da ansiedade e das mil funções, né? Eu me sinto. Eu acho que não só eu, né? Eu acho que a maioria das pessoas estão tentando se equilibrar dia após dia nessas áreas que a gente vive, né? Tentar segurar o emocional. Todo assim, eu passei por várias fases, particularmente, tá? Eu fiquei 3 meses trancada, sem sair, e depois
por ter que fazer uma série de exames que eu tinha que estar fazendo no momento, eu acabei indo para um outro mundo, que era o mundo externo. Mas tem muita gente ainda no isolamento social tendo que segurar seus fantasmas 24 horas. Renata, eu quero ouvir você. Seja muito bem-vinda. Como é que está sendo esse momento na sua vida executiva, na sua vida pessoal? O que está acontecendo aí desse lado? Pois é, primeiramente, boa tarde a todos. Está sendo assim um momento para mim muito especial estar aqui com todas vocês, com todos que estão aqui nos assistindo. Acho que quando a gente cria esse momento de compartilhar, né, essas experiências com esse tema, ele é muito enriquecedor para todos. Eu acredito que a Ana e a Cláudia, elas trouxeram muito do que eu tenho vivenciado, já vivenciei muito mais forte, mas ainda vivencio, que é ter sido colocada numa situação inesperada, em que você não planejou, né? Então, no início de tudo, eu senti muito medo, muita insegurança, muita incerteza, tristeza, né? Muita angústia, porque você via os noticiários, você via o que estava acontecendo, e você, quando tem a realidade do seu país, você fica muito preocupada com tudo o que acontece. Mas, para o lado prático, eu me senti muito acolhida pela empresa hoje que eu trabalho, que fez total diferença para mim, que me trouxe essa tranquilidade, esse aconchego, mas me deixou com um olhar para os meus familiares, para os meus amigos, para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje, a minha realidade, eu sou mãe canina, eu tenho 3 bebês em casa, mas não deixa de ser um cuidado, uma atenção, esse equilíbrio, né, da gente desempenhar vários papéis. A mulher, ela sempre foi multidisciplinar, mas eu diria que esse papel ele se tornou muito mais evidente, é o que a Ana falou, né? Ele ficou muito mais claro. E para mim foi muito pesado entender que, para algumas mulheres, todos esses papéis chegaram de um momento muito abrupto, no mesmo ambiente, 24 horas. Então, assim, você ter que lidar com tudo isso. Eu tentei me colocar no papel daquelas mães com crianças em fase de educação, que deve ser muito difícil. No meu caso, para eu não sentir tão sobrecarregada junto com meu marido, né, o Sérgio, a gente tenta dividir as atividades domésticas, mas ainda assim é difícil, né, porque você se cobra muito, mas eu também vejo um outro ponto que para mim está sendo também difícil, é o cuidado nas relações pessoais, né? Esse contato muito virtual, em que você tem que ver o outro por uma câmera, né, por telefone. Eu percebo que, se o outro lado também não se abrir para este novo, para quem se permitiu colocar, fica muito difícil também alimentar essa relação. Então, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com as pessoas. Assim, eu vi um novo skill, um novo jeito de se relacionar que a gente tem que aprender. E é nessa linha também que eu vi esse lado da oportunidade, de você se reinventar, de você também olhar para aquilo que antes você, pela falta de tempo, não fazia. No meu caso, eu pude olhar melhor para minha casa, eu pude fazer todas aquelas atividades que você ia procrastinando, quando der eu faço. Então, despertou para mim também um olhar, um cuidado melhor. Eu pude realizar uma vontade que hoje eu e meu marido, a gente consegue ter atividades físicas juntos, a gente está mais próximo. Então, assim, eu sempre procuro olhar para tudo com o lado do copo cheio, e eu acho que essa situação toda que a gente vive vivenciando, ela sim tem muita coisa triste, faz a gente olhar para um lado humano
muito forte, mas também nos traz uma oportunidade para que a gente reveja muita coisa da forma que a gente estava vivendo a vida e talvez para que a gente possa rever o que é importante, né? Eu tenho exercitado um pouco o olhar muito mais minimalista para a vida, de priorizar aquilo que é realmente importante. Então, para mim, está sendo um momento de vários aprendizados. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não, mas a gente vai se esforçando. Mas eu vejo isso também como fase normal do aprendizado, mas ao mesmo tempo criou muita proximidade com a minha família e que isso para mim está sendo muito positivo quando eu olho por esse lado. Nossa, Renata, será que eu já posso começar a aplaudir, gente? Já me emocionei aqui no começo de tudo, me identifiquei muito com o que você falou, a verdade na tua fala fez com que eu olhasse o meu dia a dia nesses últimos 6 meses, assim, e é muito isso. Acho que no começo a gente estava completamente atrapalhado, né? Todo mundo foi atropelado, então ficamos muito atrapalhados com o momento todo. E acredito que quem tenha um canal aberto para perceber a oportunidade começa a conseguir se beneficiar dos aprendizados que essa fase tem trazido para a gente. É muito valioso a gente poder estar perto da nossa família, né? Aquele começo que pode ser estressante, me ajuda com isso, faz aquilo, a criança, não homeschooling, a bagunça e tal. Isso não é um problema, na verdade, né? O problema não está aí. A gente estar perto de quem a gente ama, a gente olhar para dentro da gente e a gente selecionar e jogar fora o que estava ruim, tinha um monte de coisa, né? Que a gente siga aí conseguindo, daqui para frente, trazer para o nosso presente, para o nosso futuro, que está ficando cada vez melhor. Eu adorei o que você trouxe aqui, Renata. Muito obrigada, de verdade. Bom, Ana, você tem uma experiência gigantesca, né, no universo do empreendedorismo feminino. Além da Rede Mulher Empreendedora que você fundou e que presta a mentoria às mulheres que já empreendem ou às mulheres que querem se lançar no mundo do empreendedorismo, você também conhece muito bem a realidade da mulher em várias situações de vulnerabilidade. Então, eu quero te perguntar o seguinte: qual é a real da grande maioria das empreendedoras no Brasil hoje, agora que já se passaram 6 meses desde o começo da pandemia? A gente sabe que muitas dessas mulheres são responsáveis por manter as famílias delas financeiramente, e isso deve estar sendo extremamente complicado, né? Opa, agora falando a frase mais ouvida durante a pandemia, né? Liga o seu microfone. Bom, com certeza, nós temos vários perfis de mulheres. A gente acabou de falar, todo mundo, sobre o que é a pandemia, ficar dentro de casa, mas a gente tem que levar em consideração que ficar dentro de casa, né, é um privilégio que a maioria das pessoas, das mulheres, das pessoas, não teve acesso, né, porque boa parte da nossa população vive em vulnerabilidade social. Esse foi um outro ponto que a pandemia expôs. Hoje nós temos mais de 13 milhões e meio de pessoas que vivem em favelas e comunidades, que muitas delas fizeram trabalhos incríveis, como o pessoal aqui de Paraisópolis, G10, fizeram ações para poder combater a pandemia, então acho isso fundamental. Nós falamos que a gente tem que também observar as vulnerabilidades dentro da vulnerabilidade, ou seja, aqueles públicos que antes já eram vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda durante a pandemia. Quando a gente fala especificamente da questão da mulher, hoje metade dos pequenos negócios no Brasil, principalmente dos novos negócios, já são liderados por mulheres. Aqui em São Paulo, de cada 100 CNPJs que abrem na junta comercial, 52 são de mulheres. Ou seja, isso tudo considerando antes da pandemia. O caminho do empreendedorismo tem sido um caminho muito forte das mulheres, principalmente das mulheres mães de filhos pequenos. E não necessariamente porque elas querem, no primeiro momento, empreender, e sim porque os ambientes corporativos, de boa parte, não estou falando de todas, mas de boa parte das instituições, ainda é um ambiente hostil para mulheres mães de filhos pequenos. E o empreendedorismo mostra para elas uma grande
um grande caminho para uma palavrinha mágica para nós mulheres que se chama flexibilidade. Mas aí tem uma curiosidade, né? Nós, mulheres, colocamos como motivação para empreender a flexibilidade em várias das nossas respostas. Os homens não colocam a palavra flexibilidade nem na 11ª resposta. Ou seja, flexibilidade para eles não é uma prioridade, porque o trabalho doméstico, o cuidado com a família, com os filhos e com tudo mais ainda está sob responsabilidade da mulher. E aí, só reforçando aquilo que eu já comecei a falar antes, o que a gente teve com a pandemia? Além do fato dessa mulher ter tido o negócio dela mais afetado, e por que foi mais afetado o negócio dessas mulheres? Por conta do segmento. As mulheres normalmente empreendem, a grande maioria, na área de serviços, moda, estética, beleza e alimentação fora de casa. Esses foram os segmentos mais fortemente afetados pela pandemia. Então, elas sofreram um impacto muito forte no dia a dia do negócio delas. Associada a essa questão do negócio, tem a falta de equilíbrio do trabalho doméstico, ou seja, dessa divisão de tarefas. Associado a isso, tem o fato de que as crianças estão dentro de casa, apesar de ser ótimo a gente estar com a família. Eu tenho 2 filhas, como eu comentei com vocês, tem novos desafios estabelecidos, né? Porque você tem o teu negócio, tem a família, filhos, tudo isso para tentar administrar, e tudo isso, na maioria das casas, sem divisão de tarefas. Então, tem esse fator também que é muito importante. Associado a isso, e não menos importante, e parece não ter relação com o negócio, mas tem o aumento da violência doméstica durante a pandemia. Não é o gatilho a pandemia, ou seja, a violência doméstica ela já existe na sociedade, a pandemia só criou um ambiente, né, um pouco mais difícil para essa mulher, porque ela está dentro de casa, sem contato com a família, sem ter as redes de apoio dela próximas e sofrendo violência e tendo esse ambiente mais restrito. Então, esse é um fator também que faz muita diferença. E aí, o que a gente tem falado nesses 6 meses de pandemia? 40% dessas mulheres sustentam a família com o dinheiro que vem do negócio. E 90% dos negócios delas foram afetados pela pandemia. Então, o que a gente vem trabalhando e falando para essas mulheres durante todo esse período de 6 meses? Vamos tentar, primeiro, muito importante, dividir tarefas em casa. Não dá para sobrecarregar, não é possível, nem fisicamente, não é possível emocionalmente que uma mulher consiga dar conta de tudo isso, e nem precisa dar conta de tudo isso. Afinal, não somos nós as únicas responsáveis pela família. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto em relação ao negócio, ela buscar apoio, buscar mudar modelo de negócio, tentar inovar, buscar alternativas que façam sentido no dia a dia dela, né? Procurar fazer outros tipos de produto ou serviço. Nós tivemos inúmeros casos aqui de empreendedoras que inovaram em coisas muito simples. As pessoas associam inovação a algo muito sofisticado. E a gente fala que inovação não é ciência da NASA, é algo que você faz no seu dia a dia. Então, elas buscaram inovar. Associado a isso, claro, como orientação de todo mundo, diminui despesas, reorganiza a dívida, faz tudo isso que também é fundamental para o andamento dos negócios. E para caminhar, para fechar, Carla, o que a gente colocou como também muito importante nesse pacote todo é que é necessário ter política pública, né? Ou seja, o governo jogando a favor das mulheres. Porque, assim, do mesmo jeito que nós fomos mais afetadas pela pandemia, da mesma forma, nós também somos a saída e o caminho para poder a gente sair como sociedade, não só como as mulheres, como sociedade sairmos melhor dessa pandemia. Então, a gente tem sim condição, se a gente tiver apoio do governo, tiver melhor acesso a crédito, tiver divisão de tarefas e, principalmente, olhar a questão do autocuidado e saúde emocional. A OMS tem falado isso o tempo inteiro. Pós a pandemia de saúde do coronavírus, nós vamos ter uma pandemia gigantesca
de saúde emocional por conta de toda a carga que nós estamos vivendo nesses últimos 6 meses e não é nada pequeno. O que a gente tem falado para as mulheres é assim: você não precisa sair melhor da pandemia, você precisa sair viva dessa pandemia, não precisa assumir todas as responsabilidades, você pode sim dividir tudo o que você precisa fazer e contar com redes de apoio. É isso que é fundamental. Nós na rede o tempo inteiro aqui oferecendo conteúdo de qualidade, fazendo mentoria, networking, fazendo com que essas mulheres se sintam acolhidas. O acolhimento é fundamental, Carla. Sensacional. Alô, políticas públicas, por favor. E alô, mulheres, coloquem para fora que vocês já passaram do limite, né, dentro de casa. Bom, além disso tudo que você colocou, Ana, a gente ainda tem aí um outro agravante, que é quando a gente traz a realidade para as mulheres que já passaram dos 40, 50 e 60 anos. Uau! Então aí eu quero chamar você, Cláudia, para a gente falar sobre um país que vive com mais de 30 milhões de pessoas que já passaram dos 60 anos de idade. Você lançou recentemente, junto com a publicitária Beth Marim, né, a plataforma Empreendedoras Maduras, que tem o objetivo de facilitar a contratação de mulheres maduras e também de troca de produtos, a venda desses produtos e serviços que essas mulheres maduras oferecem. Então, eu queria trazer aqui esse enorme desafio. A idade que deveria ser reconhecida como uma vantagem, uma experiência, na maioria das vezes ela é vista como um empecilho, né, no mercado de trabalho, um problema. Como é que essas mulheres têm lidado com a possibilidade de empreender no meio disso tudo? Então, essa questão é sempre como a gente diz, você sai do mercado formal e vai para o mercado informal de trabalho. E com a nova maturidade, ninguém quer ficar 30, 40, 50 anos sem renda e sem ter um propósito de vida, tá? Então, a nova madura, ela está se reinventando com o empreendedorismo também, tá? Você fala que nós temos 30 milhões de pessoas com 60 anos mais no Brasil, mas se você fizer um corte a partir de 40 anos, nós temos 40 milhões de empreendedoras maduras. 40 milhões. A empreendedora madura, a maioria delas, elas empreendem por necessidade, tá? Assim, elas são autônomas, elas têm consultorias com a grande experiência que elas tiveram com as carreiras, elas também têm empresas, mas o que acontece é que o mais importante da empreendedora madura empreender é que nessa idade, nessa faixa etária, a gente tem mais propósito para empreender, pelo autoconhecimento que a gente adquiriu durante o tempo. E o target do Empreendedoras Maduras são essas mulheres de 40 anos. Tá? É o nosso target dentro da plataforma. Agora, o que falta, não só para uma empreendedora madura, para o empreendedorismo, eu acho, num todo, é a falta de apoio que nós temos, não só no financeiro, em crédito, no mercado e também, muitas vezes, dentro da própria família. Mas uma coisa que eu também acho que faz falta são cursos profissionalizantes para essas mulheres. Normalmente, esses cursos têm uma linguagem para jovens. Tá? E outra coisa que a gente está tentando fazer dentro da plataforma é pegar essa experiência dessas mulheres de 40 anos, organizar cursos com a mesma linguagem de todas. Né? É como a Ana falou, super importante essa rede de uma impulsionar a outra, para não deixar... uma das coisas também que não sei se a Ana concorda ou não, a empreendedora, quando ela é muito sozinha. Então, essas redes são muito importantes para estarem trocando experiência uma com as outras. Eu acho que a mulher madura está deixando de ser invisível, empreendendo mais e conseguindo ser protagonista da própria vida dela, cada dia mais. É isso que eu acho que o grande lance da plataforma é estar conectando essas mulheres entre si.
Aonde que essas mulheres empreendem? Quais são os segmentos? O que é como tem alguma característica principal? Tem. Elas empreendem mais na área de serviços mesmo, né? Muito delas são autônomas, mas eu acho que é isso que eu estou falando. Agora eu acho que a tendência é elas estarem empreendendo também em outras áreas. Você também. Não estou escutando. Voltei, voltou. Né? Isso foi da plataforma de empreendedoras maduras. Dentro do grupo Mulheres do Brasil, que eu faço parte do Comitê de Empreendedorismo, há 3 anos a gente abriu o GT de Empreendedoras Maduras, que é exatamente para dar voz a essas mulheres, né? Já fizemos um curso, um fórum o ano passado, e agora, o próximo ano, que seria esse ano, né, que não deu, nós vamos ter o prêmio de empreendedoras maduras do Grupo Mulheres do Brasil. Você trouxe uma coisa muito interessante mesmo, que é o empreender, ele é muito solitário. Você tomar decisões, você seguir adiante no momento difícil, comemorar suas conquistas, é muito pessoal, é muito único isso, né? Por isso que eu acho que as redes são super... Por isso que as redes são super importantes, essa coisa que a Ana também faz na rede, na RME, de estar dando mentoria. Eu acho que isso faz com que uma impulsiona a outra. Eu acho que o grande mote é esse, né? Você ter um grupo de pessoas que ajudam uma a outra. Eu acho que esse é o grande modelo de sociedade pós-pandemia, inclusive. Perfeito, maravilhoso. Renata, você é uma mulher da área executiva, né? Quais são os desafios que você tem enfrentado nesse momento no tocante ao gerenciar uma equipe, em lidar com as pessoas, nesse momento em que você não pode estar com elas presencialmente? Você até falou um pouco sobre isso no início da sua fala, mas eu queria que você fosse mais fundo agora e contasse para a gente como é que tem sido isso para você e o que você tem sentido do outro lado como resposta, né? Teoricamente, a gente vive uma troca fria, né, nesse universo aqui virtual, mas as emoções, as situações estão acontecendo do outro lado. Muitas vezes, quando a gente está fazendo ou uma live ou um Zoom, uma reunião de trabalho, acontecem coisas, crianças passam, maridos chamam, muitas coisas ao mesmo tempo e nós estamos ali. Conta para mim como é que tem sido isso, conta para a gente, divide essa experiência. Ela está sendo muito enriquecedora em todos os aspectos, Carla. Até antes de eu entrar nesse contexto, eu gostaria de fazer um parênteses, porque está sendo muito rico o que a gente está propondo aqui, de falar do empreendedorismo por várias lentes, né? E eu queria rapidamente falar que a gente também, como colaborador, como empregado, somos empreendedores também, né? Somos empreendedores do grupo corporativo que a gente faz parte, da área que a gente participa, né? E está sendo muito gostoso e importante também trazer esse olhar para quem aqui está participando. E para mim está sendo muito rico ouvir a Ana, com todo o olhar dela, com toda essa experiência de apoiar essas mulheres que decidiram sair para fazer seu próprio negócio. A Cláudia, né, numa outra fase da vida, também trazendo e compartilhando essa experiência, e eu neste papel, que é também apoiar pessoas no seu processo de desenvolvimento profissional no mundo corporativo. Voltando agora um pouquinho, né, de novo para a sua pergunta, está sendo um grande desafio, porque desenvolver pessoas já presencialmente requer algumas habilidades, requer um cuidado da nossa parte como líder. E estando agora à distância, tendo esse contato virtual, desde o início, minha maior preocupação está sendo em apoiar, e não só a equipe, mas meus colegas também, para que todos se ajudem no equilíbrio emocional, né? Nesse equilíbrio que a gente precisa para lidar com o novo, com o incerto, né? Para que a gente possa juntos trabalhar com toda essa incerteza, com aquilo que a gente ainda não sabe dizer como vai ser,
Então, tem sido sempre o meu objetivo todos os dias é ajudar nesse equilíbrio emocional e nas nossas habilidades comportamentais, porque é isso que vai fazer a diferença para este momento. Para isso, eu tenho procurado aplicar tudo aquilo que hoje a empresa ofereceu para a gente de capacitação, como líder, como colaborador, ferramentas de autoconhecimento. Uma coisa muito legal que tem feito assim, surtido muito efeito com a equipe, 30 minutinhos, todos os dias a gente se encontra, a gente conversa, e é uma conversa para saber como cada um está. Né? Eu promovo a oportunidade para que cada um fale, para que cada um compartilhe como está sendo sua realidade. Porque a minha realidade nessa pandemia não é a mesma que a sua, não é a mesma da Ana. Então, é importante que a gente se coloque no lugar do outro, mas dê a oportunidade para o outro também se expor, não a gente assumir que sabemos. Né? Então, esse olhar humanizado, eu tenho aplicado bastante, até porque a própria empresa também tem oferecido isso para nós, né? E esse acolhimento, ele é muito importante. Entender que o outro, ele precisa sentir apoiado neste momento, né? A entrega do trabalho vai acontecer, não importa. Eu acho que a parte prática do negócio, ele ocorre, mas a que custo? Né? Então, para mim, hoje é importante eu garantir esse equilíbrio ou tentarmos buscar esse equilíbrio da melhor forma. Uma das coisas que eu promovo também é a liberdade para cada um administrar a sua agenda. Eu acho muito importante a gente criar esse empoderamento. Quando você traz esse empoderamento para a equipe, para que eles possam se organizar, porque hoje todos estão com a vida doméstica, corporativa, social, né? Então, de novo, nós não sabemos a realidade do outro, nós não estamos ali, então é importante que a gente ofereça essa liberdade para eles. E eu sempre trago insights para que eles vejam possibilidades, né? De tipo, você pode estar em qualquer lugar, desde que você esteja com uma boa conexão. Hoje também temos essa liberdade. O que este momento está gerando para a gente também é o que a gente chama de oportunidade de fazer diferente, de sair da caixinha, sermos criativos. E eu acho que isso é o empreender, é você olhar para uma situação que ela é inesperada, ela não foi algo planejado e você fazer disso oportunidades e ser criativo, né? Inovação. Então, assim, eu estou vendo também sair daí muitas inovações na minha equipe e todos já me falaram, Rê, parece que a gente está até mais próximos do que quando nós estávamos presentes no escritório. Está sendo, assim, muito interessante também esse momento junto com tudo isso que a gente vem construindo, o que está mostrando uma nova forma de se trabalhar e que é possível. Né? Eu acho que a palavra aqui estamos materializando ser possível. Fantástico, maravilhoso. Ana, eu estou aqui pensando, você está falando e eu estou pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, para não perder o costume, né? E a gente sabe que tem perfis e perfis. Muitas pessoas acabam focando na dor, na perda e no ruim, enquanto outras pessoas conseguem olhar na dificuldade a oportunidade de melhorar muitas coisas. Então, pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo, o teu trabalho nesse momento, ele está mais feliz se comparado a outros momentos, porque você está tendo uma relação de entrega também da sua equipe nessa vibe, nesse momento de quando você ouve, poxa, parece que a gente está mais junto do que a gente estava antes, é um perceber, mudar de lugar e entrar numa outra realidade. É o que temos, então isso aqui vai ser muito melhor do que era, né? Eu entendi isso da sua fala. E é isso mesmo, Carla, porque eu trabalho numa área que no final do mês a gente vira à noite fazendo o fechamento. E a gente ficou muito ansioso nesse primeiro mês de pandemia, como seria esse processo. Como seria cada um estando na sua casa e a gente tendo que atender prazos.
até porque nós temos colegas na Índia que nos apoiam nesse processo. E incrível como a gente conseguiu ter eficiência, eficácia, e assim, foi surpreendente o resultado que a gente obteve. Ou seja, é isso que você trouxe. A gente percebeu que a partir de uma situação que talvez poderia ser o caos, a gente conseguiu criar oportunidades positivas e saber que é possível. Então, assim, é um grande aprendizado. E desde então, eu vejo a equipe com um poder criativo. Eu mesma tenho me percebido com poder criativo, possivelmente porque eu estou no meu ambiente mais acolhedor da minha vida, minha casa, minha família. E, naturalmente, eu sou uma pessoa de olhar sempre para o copo cheio. Talvez seja devido à minha história de vida, por tudo que eu já vivenciei. E eu procuro trazer isso para o outro. A importância de olhar para esse lado positivo, porque eu acho que isso também ajuda a gente a ser resiliente, ajuda a gente a lidar de uma maneira e ajudar a vibração do nosso entorno. Muito rico isso tudo mesmo. Agora acho que eu posso seguir com a pergunta que eu ia fazer para a Ana, certo? Olha só, Ana, eu acho que no começo da pandemia eu me lembro de ler um número que 40% das empreendedoras elas empreendiam porque precisavam ganhar dinheiro. Se eu não me engano, eu li isso numa pesquisa do Sebrae. A essa altura, esse número, com certeza, ele já mudou, né? Significativamente. Eu imagino que as mulheres agora estejam tendo que empreender por uma questão de sobrevivência mais do que qualquer coisa. Eu queria te pedir para, se possível, compartilhar com a gente alguma das histórias que você tem presenciado, dessas mulheres que participam da Rede Mulher Empreendedora, algo que te deixou assim, uau, é isso, que exemplo. Aconteceu alguma coisa especial que você poderia dividir aqui com a gente? Com certeza, Carla. Primeiro quero pedir desculpas, acabou a energia aqui em casa, então agora a gente roteou aqui rapidamente o celular e colocou a luz também aqui ligada no computador, então no fim dá tudo certo. A gente tem histórias muito importantes aqui de empreendedoras que fizeram coisas diferentes e que conseguiram verdadeiramente fazer transformações sociais. A gente tem desde a Elisandra, que é do Mãos de Maria, lá em Paraisópolis, que faz parte da rede há uns 4, 5 anos, se não me falha a memória, que além de ter um negócio que gera renda para várias mulheres, ainda as marmitas que ela está fazendo diariamente está ajudando a vida de milhares de famílias. Nós fizemos um projeto, né, que foi um desafio muito grande para o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que foi buscar uma forma de gerar dinheiro, gerar renda para as mulheres que precisavam colocar comida dentro de casa. E aí a gente criou um projeto que chama Heróis Usam Máscaras, que na verdade é um projeto assim muito interessante, porque a gente pega desde a compra da matéria-prima, o tecido elástico para fazer as máscaras, todo um processo que nós fizemos, até você, na ponta, a costureira que produziu aquela máscara, para poder ela conseguir botar renda dentro da casa dela. Em média, nós ajudamos mais de 6.000 costureiras durante esse projeto, que vai agora até o comecinho de outubro. Elas receberão, em média, R$ 2.900 durante esse período que elas estão produzindo as máscaras. Costureiras do Brasil inteiro, de mais de 200 cidades do Brasil inteiro, que mandaram para a gente cada depoimento absolutamente incrível. Elas mostraram o quanto foi importante elas se sentirem úteis durante a pandemia. Imagina, mais de 6.000 mulheres no Brasil inteiro. Além de se sentir úteis durante a pandemia, ou seja, produzindo, ainda botou dinheiro dentro de casa para conseguir sustentar a família, porque boa parte das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres, mais de 40% são sustentadas por mulheres. E a gente viu histórias assim da Dona Maria, que conseguiu lá fazer uma quantidade de máscaras. Ela disse que espalhava todo mundo dentro de casa e falava assim: ninguém me perturba aqui, porque eu tenho que terminar essas máscaras para poder entregar. E o quanto esse processo foi fundamental. Esse foi um projeto também não só inovador na forma de levar renda para as mulheres durante a pandemia, mas porque ele foi inovador, porque ele foi financiado pelos 3 maiores bancos do nosso país juntos.
né? Então é um desafio. Quando a pandemia gerou também esse movimento de causas ficarem acima das marcas. A gente viu o quanto a solidariedade foi importante, né, para poder a gente trazer histórias como essa da Dona Maria, história como da Organização Costurando Sonhos, da Temis Furigo, da Rede Asta, que são organizações que, junto com a gente, também trabalharam para poder levar essa renda para costureiras. O que é mais bacana, as 12 milhões e meio de máscaras que foram produzidas durante esses 3 meses e meio foram doadas para mais de 200 instituições sociais, desde Cruz Vermelha, enfim, Médicos Sem Fronteiras, várias organizações. Então, eu falo que isso é um resultado, né? A pandemia também expôs esse lado interessante e a gente fica muito feliz porque é o caminho das mulheres, né? Mostrar que é possível a gente ajudar quando a gente se une, tudo faz sentido, Carla. Nossa, que exemplo, incrível. Bom, Cláudia, eu queria te perguntar qual é a representatividade das mulheres maduras nos pequenos e médios negócios hoje no Brasil. Também qual que é o ônus e o bônus de empreender como uma mulher madura já nessa fase? Então, quase metade das pequenas e microempresas são lideradas já pelas mulheres. E esse recorte também deve acontecer mais futuramente, começando agora com as empreendedoras maduras. Tá? As desvantagens, as dificuldades da empreendedora madura, eu acho que tem várias dificuldades, também iguais ao empreendedorismo feminino, mas eu acho que mais chama atenção é a falta de educação de empreendedora, de atitude empreendedora. Tá? Eu acho que a nossa geração, não teve essa educação de... Você está escutando, Carla? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Então, eu acho que as gerações passadas, e a minha também, não teve esse diferencial de ter atitude empreendedora, de aprender a ter atitude empreendedora. É diferente uma menina de 20 anos empreender de uma mulher de 40 empreender. Os medos são outros. Quando você empreende, vem alguns medos diferentes de uma menina de 20 anos. Tá? Eu acho que essa é a grande diferença. Fora as outras dificuldades que a gente vê na plataforma e nos fóruns. Colocar a tecnologia, muita dificuldade em colocar o produto e serviço nas redes sociais, tá? Planejamento estratégico, marketing, financiamento, planejamento de todos os tipos. Isso eu acho que não é só no empreendedorismo maduro, eu acho que ainda é uma falha no empreendedorismo feminino. Tá? Mas eu acho que com essas redes, uma apoiando a outra, mais uma vez eu falando, vai dar uma melhorada, vai dar um up nisso tudo. Né? Outra coisa que eu acho também complicada é que a mulher madura ela ainda tem uma visão ainda meio presa em ser protagonista da vida dela. Ela está aprendendo agora, eu acho, através do empreendimento, né, a ser financeiramente independente. Tá? Eu acho uma das coisas mais importantes do empreendedorismo é tornar a mulher independente financeiramente. Tá? E isso também é um aprendizado da mulher madura, da maioria da mulher madura. Tá? Agora, quais são as vantagens? O autoconhecimento que você adquiriu, que eu acho que a maioria deve ter adquirido na sua trajetória de vida, não só na carreira, e acho que o mais importante é de vida pessoal, que são a sua inteligência emocional. Eu acho que isso é o que mais conta. Tá? É você ser resiliente nas suas dificuldades, você se colocar no lugar do outro. Tá? Isso eu acho que é o divisor de água de uma empreendedora madura. Ela saber se colocar no lugar do outro, a sua resiliência, o seu autoconhecimento no mercado. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Outro dia meu filho brincou comigo, não sei se foi exatamente uma brincadeira, e ele falou,
nossa, mãe, você tá com um monte de ruga. Eu falei, cada uma delas é uma conquista que eu tive na vida. Com certeza. Bom, com certeza. Renata, com certeza, né? Renata, eu queria te ouvir aí a partir da sua perspectiva, como é que a gente faz para lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, muitas vezes com a falta de dinheiro até para engatilhar ou evoluir os nossos negócios. Como é que a gente faz para cuidar da gente, para a gente ser cada vez mais mulheres seguras nessa nossa jornada? Você falou muito bem, né? É uma jornada. A Cláudia também trouxe aqui na fala dela que é uma construção daquilo que a gente vive, das nossas histórias de vida, né? E até antes de eu entrar na resposta, Claudinha, eu quero que você saiba que o mundo está mudando, tem empresas assim apoiando causas. Eu quero compartilhar aqui que a Liberty, ela nesse período tem apoiado sim algumas causas, tá? A gente fez doações aí de 500 mil máscaras para hospitais, kits de higiene pessoais para idosos, moradores de favela. Então, eu acho assim, é um movimento que ele está começando, né? Eu acho que qualquer mudança, seja ela cultural, ela leva um tempo, mas é importante a gente perceber que está acontecendo, né? E são pessoas como nós aqui, a gente transformadores, que também vai ajudar isso, né? Voltando aqui para a sua pergunta, Carla, eu acho que uma das minhas primeiras dicas que eu dou, tenha orgulho da sua origem, tenha orgulho da sua família, tenha orgulho de onde você veio, quem você é, não deixe que ninguém te limite, permita sonhar, não tenha limites para onde você queira chegar, né? Eu venho de uma família mineira, eu não sou de São Paulo, eu cheguei aqui com 14 anos, minha família está aqui em São Paulo a partir do meu sonho, e eu sempre quis estudar, morar numa cidade grande e trabalhar no escritório, era esse meu sonho. E eu usei uma oportunidade que eu vim para São Paulo a passeio e usei essa oportunidade para aplicar o meu sonho. Meus pais, eu acho que muito sábios, eles permitiram eu realizar e a partir disso todos vieram para me apoiar. Então, assim, é uma família humilde, mas uma família rica de valores. Então, eu vejo que quando nós temos orgulho de quem somos, isso já nos fortalece para qualquer dificuldade que a gente vai enfrentar. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu pude perceber muitas dificuldades de vários aspectos. Dificuldades por ser negra, dificuldade por morar numa periferia, que é Guaianazes, dificuldade por não ter estudado numa escola de nome, mas eu não deixei que isso bloqueasse meu sonho. Então, é muito importante que cada um de nós saiba o nosso valor, né? E como que a gente consegue saber o nosso valor? A partir da nossa família, a partir do orgulho que a gente tem que ter de ser quem somos. E não ter vergonha de ter que fazer coisas para poder apoiar esse sonho, né? Então, assim, meus irmãos, a gente já foi ajudante de pedreiro para construir a nossa casa. Eu com meu marido, aliás, modéstia à parte, sou uma boa pedreira, entendeu? Ajudei a bater laje. Então, assim, eu fui babá aos 13 anos de idade, eu fui empregada doméstica, eu trabalhei numa loja de sapatos como vendedora. Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. E se eu tiver que voltar a fazer tudo isso de novo, farei. Por quê? Porque faz parte da minha vida, faz parte da minha essência. Então, é muito importante a gente ter orgulho de quem somos e orgulho de onde viemos. Família é muito importante. Quando você tem esse laço, esse elo, você se fortalece. Buscar ajuda, né? Saber pedir ajuda, se fortalecer, buscar conhecimento. E nessa linha eu quero aqui também fazer um convite, né? Eu faço parte, eu sou uma das influências de um programa lindo que a Liberty oferece, que é o programa Mulheres Seguras. A Ana Fontes é uma das nossas parceiras aí. Esse programa ele nasceu em 2015. Ele tem como objetivo ajudar as mulheres a se empoderar, a ganhar espaço
né, no mundo. A gente oferece workshops, a gente oferece informações, a gente acolhe para que cada um de vocês possam se fortalecer, né? E assim, é importante também a gente saber pedir ajuda. Na minha trajetória, muitas vezes eu busquei ajuda para me conectar, para reconhecer meus valores. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ver as nossas qualidades, de saber do nosso potencial, então que a gente possa contar com o outro, contar com amigos, né? Contar com pessoas também que nos levem para cima, buscar pessoas que queiram estar com a gente, que façam a gente olhar para o horizonte, não nos levar para baixo. Eu acho que essa rede de amigos, buscar esse apoio juntos, a gente se torna mais forte, né? E ter consciência das escolhas. Eu sempre falo com a minha equipe, com quem trabalha comigo, com quem eu converso, nós temos que ter muita consciência que uma escolha tem uma consequência e somos responsáveis por ela. Não adianta pôr culpados. O piloto da nossa vida somos nós. Então, que a gente tenha autorresponsabilidade, né? Mas ter coragem para dar o primeiro passo. E é com esse lindíssimo recado que a gente encerra esse nosso papo, que voou como uma boa conversa. Nossa, nem me passar! Passou. Foi uma hora aqui. Nem eu sempre vi passar. Foi muito, muito especial estar aqui com vocês, compartilhando essa jornada, aprendendo, dividindo, somando e tudo mais. Vocês são incríveis e eu sou muito grata por viver numa era em que nós, mulheres, estamos mostrando juntas as nossas verdadeiras potencialidades. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um beijo e muito obrigada. Até sempre.